Bom, nesse mês de setembro acontece a campanha do Setembro Amarelo, né? Um mês que chama a atenção para as questões voltadas ao suicídio. Eu sou um pouquinho, né, um pouco, posso estar exagerado, mas para mim trabalhar só o mês de setembro não resolve muito, até porque suicídios, principalmente as tentativas, acontecem todos os dias e parece que a gente trabalha só a falar nesse mês de setembro e no resto do ano não fala sobre o tema. E tem mais ainda, tem gente que não gosta. A gente vai falar a palavra aí suicídio, tem que trocar até as letras, tem que usar aí o tema ato contra a própria vida. Se você escrever a palavra em si, em redes sociais, você já toma um bloco já. Ou seja, poxa, não quer que fale no tema, sendo que é de tão extrema importância a gente falar nisso. Eu peguei aqui os dados compilados pelo Corpo de Bombeiros de União da Vitória, de janeiro até agosto desse ano, né? Foram 30 tentativas de suicídio, entre atos tentados e até consumados, mas dados só de União da Vitória, sem contar Porto União, sem contar as cidades circunvizinhas, só União da Vitória. 30 em 8 meses, dá uma média de quase 4 casos por mês, ou seja, fazendo a média, uma tentativa de suicídio por semana temos em União da Vitória. Então, realmente é uma situação bastante crítica. Isso só falando que numa cidade que tem cerca de 55 mil habitantes, né? Uma tentativa por semana. Sem, repito, sem compilar os dados de Porto União, né, e ainda os demais municípios. Se a gente for somar aqui a região entre sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, temos uma concentração muito grande de pessoas que atentam contra as suas próprias vidas. Hoje eu trago uma matéria aqui com o psiquiatra Dr. Arlindo Vieira Veloso, e ele fala justamente isso, da necessidade de colocar o dedo na ferida, de falar sobre a questão do suicídio, quebrar esse tabu existente. O mês de setembro é um mês muito importante para a psiquiatria, porque é um mês que a gente aborda o assunto suicídio. Na nossa sociedade ainda há um tabu em relação a esse assunto. As pessoas acreditam que quando se fala no suicídio, nós acabamos induzindo ou estimulando as pessoas que têm o problema a tentar o suicídio. Isso não é uma verdade. O fato é que as pessoas que pensam no suicídio, as pessoas que estão sofrendo de alguma forma, elas gostariam muito de expressar esse sofrimento. Elas se sentem acuadas, elas se sentem sem saída, elas se sentem desesperadas. Quando você aborda alguém que pensa no suicídio, de certa forma, você traz um alívio para essas pessoas. Então é importante que a gente acolha essas pessoas, que a gente escute essas pessoas. É importante que a gente não julgue essas pessoas. Por quê? Porque o pensamento suicida, ele acontece, ele vem nessas pessoas pelo fato de elas terem algum tipo de sofrimento psíquico. Então, quando a gente acolhe essas pessoas, de certa forma, a gente está trazendo um alívio para elas. E esse estigma social, essa ideia equivocada de que abordar ou falar do suicídio aumenta o índice de suicídio, isso não é verdade. É muito comum as pessoas dizerem também que uma pessoa, quando fala muito no suicídio, essa pessoa não vai cometer suicídio. Isso é uma mentira. Quando a pessoa fala muito sobre o suicídio é porque ela está sofrendo muito, ela quer ser ouvida. E o fato, os dados são muito claros. Boa parte das pessoas que já cometeram suicídio, algumas semanas antes falaram para os amigos, ou falaram para algum médico, ou falaram para alguém que pensavam muito no suicídio. Pessoas que comentam muito sobre o suicídio, elas têm esses pensamentos já, de certa forma, de longa data. Elas se sentem envergonhadas em falar no assunto. Então é extremamente importante a gente ouvir, a gente acolher, a gente não julgar essas pessoas. Elas precisam de apoio da gente. Quando você aborda essas pessoas de forma sem crítica, de forma imparcial, essas pessoas se sentem muito aliviadas. É importante que você faça isso de uma forma o mais imparcial possível e encaminhe essas pessoas para o serviço de atenção do CAPS. Porque no nosso serviço nós temos psiquiatras, nós temos psicólogos, nós temos uma equipe multidisciplinar que tem condições de abordar e de acolher essas pessoas. Elas precisam de ajuda. Essas pessoas, elas sofrem muito com esse pensamento. Quando essas pessoas, de certa forma,
nos trazem essa informação é porque elas já não encontraram mais saída, elas já não tem como, não encontraram um meio de terem alívio, de se sentir aliviado em relação a esse problema.